A Juliana Lopes para se juntar à nossa conversa e eu vou destacar, Juliana, seja bem-vinda a Bastidores CNN, um trecho que o nosso repórter do Supremo Tribunal Federal, Lucas Mendes, observou na decisão, que é um teto para o crescimento das emendas parlamentares. Deve ser considerado como teto de crescimento das emendas o mesmo das despesas discricionárias do Executivo ou o limite de crescimento do teto do novo arcabouço fiscal ou a receita corrente líquida, o que for menor, ou seja, o menor valor dessas três bases de crescimento. Isso é importante, porque nós tivemos anos das emendas parlamentares comendo boa parte do orçamento da União. O Poder Executivo ficava com as mãos atadas, porque tinha muito dinheiro para emenda e pouco dinheiro para obra e para realizações dos ministérios. Isso dá uma disciplinada, né, Juliana Lopes? Acaba sendo uma vitória para o Executivo, né, que foi perdendo esse poder porque grande parte do orçamento estava tomada pelas emendas parlamentares. Boa tarde para vocês. A gente precisa entender que na semana passada, a gente trouxe essa apuração aqui, havia um questionamento ali no Congresso. Vem um pacote de gastos para que a gente aprove no menor tempo possível, ainda nesse ano, que está curtíssimo, né? Já estamos encaminhando aí para o recesso parlamentar. Mas é preciso destravar as emendas para que, inclusive, haja ali um bom número dos parlamentares para se debruçarem sobre o pacote do ministro Fernando Haddad. Então, havia uma expectativa, inclusive, de uma liberação na última sexta-feira. Isso foi conversado numa reunião de líderes. E aí já começa a semana com essa notícia que é importante para o Congresso. Importante ressaltar alguns pontos. No Senado, uma comissão técnica se debruçou sobre o que já havia sido aprovado e pontuou que nem tudo atendia às exigências do Judiciário. Então, o ministro Flávio Dino continua colocando, apesar dessa liberação, pontos que precisam ser ajustados pelo Congresso. Politicamente, os parlamentares dizem que conseguiram aprovar o que foi possível diante das discussões, mas ainda há alguns ajustes a serem feitos. Agora, há um entendimento de que essa liberação acaba facilitando a vida do governo para essas medidas que precisam ser analisadas nos próximos dias. Para além do pacote de gastos, tem regulamentação da reforma tributária, enfim, várias questões econômicas que o governo está tentando destravar ainda antes do recesso parlamentar. E pensando amplamente, tem várias discussões que o ministro Flávio Dino está colocando nessa decisão. A questão de colocar uma trava no crescimento das emendas, que era considerado bastante importante pelo Executivo, inclusive, para que o orçamento não seja tomado por essas emendas, uma fatia muito considerável. E ele já falou sobre, inclusive, questionar, levar esse julgamento, levar esse assunto para um outro julgamento sobre o crescimento das emendas parlamentares nos últimos anos. A gente lembra que isso veio muito numa negociação do Executivo e outras gestões, abrindo espaço para o Centrão, veio depois do orçamento secreto e agora, aparentemente, os poderes estão colocando limites nesse crescimento, que acaba diminuindo um poder de barganha, né, que é bastante importante dos parlamentares em relação ao orçamento.